Aí, meu povo, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E boa madrugada para quem estiver na madrugada assistindo. A gente vai falar sobre despesas de exercícios anteriores. Cai em prova, às vezes ele cai fácil, às vezes ele dá uma complicada, mas sempre com a literalidade do... Sempre não, normalmente, né? Quase sempre, então, portanto, com a literalidade do artigo ou 37 da 4320 ou o 22 da 93872 de 86, que é um decreto. Vamos ver? Então veja, primeira leitura do artigo 37 vai falar que as despesas de exercícios anteriores ou exercícios encerrados. Então eu estou lá em 2020, aí chega em 2021 uma conta para pagar. E essa conta refere-se ao ano de 2020. Então isso daqui vai ser aqui uma despesa de exercício anterior, não é de exercício vigente, no caso aqui 2021, ok? Então é isso. Para quais, olha só a condição primeira, temos três condições, três situações. Primeira delas vai ser para quais o orçamento do respectivo, ou seja, aqui neste ano consignava crédito próprio. Tinha crédito próprio? Tinha, perfeito, tinha crédito próprio para ele e com saldo suficiente. Qual é a intenção do legislador nessa situação, pessoal? A situação foi para evitar de o ordenador de despesas sair executando despesas aqui, compromissos, assumindo compromissos, para depois fazer o pagamento com despesas de exercícios anteriores lá em 2021, ok? Veja, assumir compromissos aqui, tá? Não efetuando despesas, executando despesas, porque despesa sempre exige o prévio empenho. Então a regra, você tem que lembrar isso daqui. Então a regra para uma despesa sempre vai ter o que? Um empenho. Isso daqui não comporta exceção, ok? Agora, despesa de exercício, veja como que é o negócio, é uma linha tênue. Agora, o despesa de exercícios anteriores é uma despesa que ocorreu em exercício anterior, mas que não tem um empenho, perfeito? Então veja que seria uma exceção à regra, mas você não pode levar como exceção à regra, porque quando o examinador ele fala é vedado em todos os casos despesa sem prévio empenho, resposta sim, ok? Resposta vai ser sim. Então a exceção não comporta na regra, nessa regra aqui, ok? Esta exceção aqui, ela não é uma exceção dessa daqui. Não sei se está entendendo. Você não pode entender como exceção, porque quando você for pensar na regra, quando o examinador falar assim, em todos os casos é vedado em despesas em prévio empenho, você vai dizer que sim, ainda que você lembre que tem despesas de exercícios anteriores. Se você não pensar dessa forma, você vai errar a questão, ok? Ponto. Então ocorreu uma despesa em 2020, mas ela foi somente constatada em 2021. Qual é o exemplo normalmente aí? Vou trazer um exemplo para você levar sempre para a prova como se fosse o mesmo, tá? Lá no final do ano teve o que? Nasceu seu filho no final do ano, você teria que receber o auxílio natalidade lá, só que nasceu lá dia 31 de dezembro. Você vai entrar com o pedido quando? Em janeiro. Então vai ser que um pagamento de 10 despesas de exercício anterior. Então é esses casos aqui, ok? E não um caso intencional em 2020 que eu executei uma despesa sem esse prévio empenho, ok? Então reconhecimento do empenho de despesas de exercícios anteriores vai ser nesses casos excepcionais, perfeito? Continuando, que não
se tenham processado na época própria, então o caso aí que nós falamos do auxílio natalidade, bem como agora quem os restos a pagar com prescrição interrompida. Então aquele resto a pagar que eu registrei aqui no final do exercício, um resto a pagar, por algum motivo depois eu anulei, o fornecedor ele cumpriu com a obrigação dele, então agora eu não tenho mais empenho prévio ou uma nota de empenho. Quando eu falar empenho, agora você vai pensar empenho, a regra que se tenha uma nota de empenho, ok? Então quando eu falar em empenho ou nota de empenho, leia-se como sinônimo, que pese não ser sinônimo, porque em alguns casos pode ser dispensada a nota de empenho quando legalmente admitido em direito, certo? Por exemplo, o salário aí ou remuneração do servidor público. Pensa assim, perfeito? Então quando eu falar de um empenho, estou falando uma nota de empenho aqui. Então veja, só para facilitar aí nossa comunicação. Então veja, então a regra é o que? Com uma despesa de exercícios anteriores eu não tenho aqui um empenho prévio, certo? Não tem uma nota de empenho, perfeito? Então, porque se eu tiver um empenho prévio, vou pagar no exercício seguinte, a regra vai ser o que? Que o pagamento vai ser feito por restos a pagar. Restos a pagar é o que? É uma despesa que foi empenhada no exercício anterior, foi inscrita em restos a pagar, e agora no exercício subsequente vai ser realizado o pagamento da despesa. O resto a pagar ele pode ser processado ou não processado. Perfeito? Depois a gente vai ver mais sobre isso aí na próxima aula. Ponto. Então, despesas de exercícios anteriores, ele não tem uma nota de empenho prévia. Ok? Então, se eu pegar aqui 2020, 2021, está passando para cá um DEA e está passando para cá um RP. Aqui não existe uma nota de empenho. E aqui existe. Ok? Aqui existe uma nota de empenho. Então essa é a regra. E o que mais? E os compromissos também, o que? Reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Vamos trazer novamente o caso do auxílio natalidade. Pensa sempre nele, que para você ficar mais fácil. Discriminada por elementos, obedecida sempre que possível, então não sempre, é sempre que possível, a ordem cronológica. Então veja, aqui tem outra informação, discriminada por elementos. O que é discriminação por elementos, pessoal? Discriminação por elementos, vamos lá, categoria econômica, aí depois nós vamos ter, estamos falando sobre dotação, falando sobre orçamento, estamos falando sobre crédito, nós vamos ter lá não, crédito não, vou discriminar por elemento uma nota de uma despesa de exercício anterior, então vai ser uma despesa, né? Despesa. Então, por exemplo, 33,90 e 2. Aqui o primeiro vai ser o que? Uma categoria econômica, que é o que? Despesas correntes de capital. Aqui vai ser quanto à origem, certo? Que vai ser lá ou aliás, grupo natureza de despesa, né? Grupo natureza de despesa, que vai ser aqui de custeio. Então aqui vai ter uma GND. Aqui vai ter a modalidade de aplicação. E aqui nesse caso aqui, que é o tal do elemento. Aqui é o caso do elemento. Então é esse daqui que ele está se referindo, ó. Respeitada, discriminada por elementos. Então poderão ser pagos a conta de dotação específica consignado no orçamento, e aí a conta específica
Se não tiver conta específica, eu vou deixar de pagar? Não, eu vou pagar com crédito adicional. Vai ser uma despesa aí especial ou suplementar, ok? Então é isso. Aí depois eu discrimino aí por elemento o que eu registro que é uma despesa de exercícios anteriores, 92 aí, ok? Legal. O decreto 93872 ele vai trazer a mesma situação, só que no final ele vai falar que vai ser respeitada a categoria econômica própria. Veja, quem que é a categoria econômica própria? Aqui em cima, ó, se for uma despesa relacionada a capital, então vai ser 4. Se for uma despesa relacionada a corrente, vai ser 3. Exemplo, eu comprei um mobiliário, certo? Depois, eventualmente, eu cancelei aí nosso segundo exemplo aí. Cancelei o resto a pagar. Agora era um mobiliário, eu vou fazer aqui um pagamento na 4,90 e agora 92, ok? Então é isso que ele está trazendo aí. Então veja as despesas de exercícios encerrados. Então a primeira situação, para os quais o orçamento respectivo, ó, consignava crédito próprio. Não basta consignar crédito próprio, ele tem que ter saldo suficiente, porque senão eu estou fazendo uma manobra para atendê-las. E qual é a outra situação? Não tenha sido processado na época própria. Então não se tenha processado na época própria significa não foi feita aí a nota de empenho. Então primeiro caso, eu tenho o que? Crédito e eu tenho que saldo nesse crédito, e por fim eu vou ter o que? Aliás, não tem, né? Não fiz, então não tenho aí o que? A nota de empenho. Então nesse caso vai ser feito depois um DEA no próximo exercício, ok? Depois o outro, então essa aqui é a primeira situação. Aí depois nós temos a segunda situação, que nós tínhamos registrado um resto a pagar, depois eu cancelei. E no outro aqui uma situação que é parecida com a primeira, mas são compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Então é reclamado lá no caso do auxílio natalidade, ele é reclamado no ano seguinte. Então eu somente reconheci no ano seguinte aqui. E agora eu tenho um caso de ideia. Então veja que nos três casos eu não tenho nota de crédito, nota de empenho. No outro eu tinha, mas retirei ou anulei. E no terceiro também não tenho. Então eu tenho que ter dotação específica consignada no orçamento. Se não tiver a dotação específica, vai ser aberto por crédito adicional. O crédito adicional vai ser um dos três lá, ou especial normalmente, ou suplementar, perfeito? Extraordinário vai ser difícil. Discriminada por elementos. Então aqui o elemento da despesa 33,90, 92. Quando você olha lá na nota de empenho, você vai verificar lá que é uma despesa corrente, aplicação direta de custeio, mas quando você olha 92, você sabe que é uma despesa para pagamento de exercícios anteriores. E vou obedecer sempre que possível a ordem cronológica aí dessas despesas aí, ok? Então, aqui são as três situações já mais separadas para você aqui. Depois, quando você for estudar aí, fica mais fácil.
ou desta forma, que fica da mesma situação. E agora veja uma questão que eu trouxe novamente e vou trazer ela lá na questão 30 para você ver que ela não é uma questão trivial. Por que ela não é trivial? Porque ela traz o que nós acabamos de verificar e não é tão simples a resposta. Veja, considera-se ideia os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio e que não tenha sido processado na época devida. E essa questão aqui, ela está o quê? Errada. Por quê? Porque ele mistura o item 1 com o item 3. O item 1, ele vai falar sobre compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. Veja. Ó. O que ele está trazendo aqui? Esse item aqui é quem? O 3, né? Situação terceira. Então volta aqui para você ver, ó. Aqui, situação terceira. Ele junto em o 3, mas aqui é a situação terceira. Para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio. Então aqui está trazendo aqui em cima agora, ó. Crédito próprio, saldo suficiente para atendê-los e que não tenha processado na época própria. Reconhecidos os exercícios, consignado crédito próprio que não tenha se processado na época devida. Então veja aqui, ó, ele está trazendo quem? A resposta do item a definição do primeiro ideia, mistura com o 3, ok? Então a questão, veja, misturou, estava errada. Então veja aqui, ó, como é que eu faria para responder isso aqui? Consignação, considera-se despesas de ideia, então os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. Então foi lá em 2021. Nós estamos lá em 2020, ok? Para os quais o orçamento consignava crédito próprio. Então tinha crédito aqui, tinha lá o crédito de 100 mil para essa despesa aqui. E que não tenha sido processado na época devida. Veja que ele é muito parecido. Então, para você lembrar, eu vou ter aqui uma nota de empenho. Vou destrinchar isso aqui agora para vocês, tá? Eu vou fazer a resposta dele aqui, que agora vai ficar mais fácil o entendimento de tudo lá para cima. Depois, quando você voltar lá e assistir novamente o vídeo, você vai conseguir entender melhor. Vamos ver? Então veja só. Vou colocar exemplos práticos. Aí vai ficar fácil você responder. Primeira situação. Vamos pôr aqui pagamento de luz, certo? Em dezembro, competência de dezembro. Vamos supor que eu tenha feito lá uma nota de empenho de 20 mil. Perfeito? De 20 mil. Quando chegou a fatura? Chegou aqui quando? 2021. Chegou a fatura de quanto?
de 30 mil. Agora o que eu vou fazer? Essa nota de empenho eu passei para o outro ano como que? Como um restos a pagar. Só que chegou aqui, eu não consigo fazer o pagamento todo. Então eu vou fazer o que? Um RP de 20 e faço o pagamento. E depois eu vou fazer o que? Um 10, despesa de exercícios anteriores de 10. E agora eu faço o pagamento. Agora eu fiz um pagamento de quanto? De 30. Perfeito? Então veja. Agora veja a definição. Ó, despesas e exercícios encerrados para os quais as quais o orçamento consignava crédito próprio. Então tinha crédito aí para energia elétrica com saldo suficiente para atender. Tinha lá os 30 mil, mas eu achei que isso ia gastar 20. Perfeito. E que não tenham sido processado na época própria. Eu não processei quem? Os 30, processei só os 10, então, os 20, perdão. Então os 10 ficou como despesa de exercícios anteriores. Ok? E no segundo, lá no terceiro momento, então, volta aqui agora. Então esta foi a primeira situação. A segunda situação é a simples resta pagar, que eu cancelei. E agora eu vou ter que pagar como ideia. Agora a terceira situação é o que? Agora é um exemplo que é o auxílio natalidade. Acho que fica melhor assim, não fica? Auxílio natalidade lá em dezembro e foi reclamado somente lá em janeiro. Tinha nota de empenho? Não. Então vou fazer o que? Um pagamento por 10. Pagamento por 10. Ok, povo? Então seria isso. Então agora veja a questão. Considera-se despesas de exercícios anteriores os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. Se eles foram reconhecidos após o encerramento do exercício para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, não tenha sido processado na época devida. Veja. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício é a terceira situação. Aqui, compromisso ele foi então reconhecido antes do encerramento do exercício. Então ele foi reconhecido na época própria. Só que não foi suficiente. Então veja aqui. Não foi processado na época própria, mas ele foi reconhecido, mas não foi com saldo suficiente. Agora o de baixo, eu sequer reconheci ele. Então, aqui eu vou colocar processado com valor insuficiente. Perfeito? Insuficiente. E esse aqui de baixo? Compromisso foi reconhecido? Não. Então não teve compromisso. Não teve compromisso. Reconhecimento, né? Não teve o reconhecimento do compromisso. Então não teve
vou aqui em cima, reconhecimento do compromisso antes do encerramento do exercício. E obviamente não foi processado. Não processado na época devida, porque sequer foi reconhecido. Beleza? Então vamos ver de novo a questão. Ó, considera-se despesas de exercícios anteriores os compromissos reconhecidos após o exercício. Então, após o exercício, aqui foi o auxílio natalidade. Após o encerramento do exercício, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio. Aqui ele já está falando sobre quem? A energia elétrica. Percebeu agora? E não tenha sido processado na época devida. Processado não foi na época devida de cima nem de baixo. Beleza? Então poderia estar certo, mas o que está errado está no meio aqui. Ou processado na época devida, nenhum dos dois foi. Ok? Porque aqui compromisso ele foi aqui em cima não tenha sido processado na época própria com esse valor aqui, ó. Porque é esse valor aqui que vai virar o DEA. Perfeito? Legal isso? Veja, está bem amarradinho. Quando eu não entendi nada, pode me explicar de novo? Posso. Mas veja, que eu vou pôr aqui? Tem que achar uma página em branco, então. Despesas de exercícios anteriores, então. Resumo agora. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Todos os casos eu não tenho que vou fazer o pagamento. Todos eles não têm nota de empenho. Ou então, aqui a nota de empenho foi insuficiente. Aqui a nota de empenho ela foi cancelada. E aqui a nota de empenho nunca existiu. Perfeito? Então, não tenho nota de empenho nos três casos. Primeiro caso, nota de empenho foi insuficiente. Caso da energia elétrica, em dezembro eu deixei recurso em restos a pagar no valor de 20. Quando veio a fatura, veio o valor de 10. Veio o valor de 30. Quando veio o valor de 30, a nota de empenho foi insuficiente. O que eu tenho registrado em nota de empenho vai ser pago em restos a pagar. E o restante do empenho insuficiente vai ser o que? DEA. Beleza? Segundo caso, resta a pagar o que eu cancelei. Cancelei por erro. Agora eu vou ter que fazer o que? Uma despesa de exercícios anteriores. E agora o último, eu vou ter que fazer o que? Uma despesa de exercícios anteriores, que nunca existiu uma nota de empenho, que é o caso que chegou lá depois de encerrado o exercício financeiro, chegou lá alguém solicitando um auxílio natalidade para você. Você vai fazer o pagamento por despesa de exercícios anteriores. É isso. Agora, no primeiro caso, você tem que sempre pensar que a despesa de exercícios anteriores, ela vai ter que ter o que? Eu não posso passar lá uma nota de empenho insuficiente. Qual é a condição? Que na época oportuna existia o que? Existia orçamento próprio e saldo suficiente. Ok? Então eu não posso sair, não tenho saldo para realizar essa despesa aqui, mas eu vou fazer uma nota de empenho agora e depois eu faço uma despesa de exercícios anteriores. Está errado, você vai tomar pancada. Beleza? Então esses aí são os três casos. Show? Beleza. Veja,
No artigo 37, como a gente já falou, ele fala discriminada até elementos. E no 93872 ele veio um pouquinho antes. Ele fala até a categoria econômica. Então, 33, 90, 92. Aqui até a categoria econômica. E esse que discriminado até elementos é esse aqui. E tem questões que cobra o que? Cobra o grupo de natureza de despesa próprio. Aí tá errado. Por quê? Porque aqui no grupo de natureza de despesa, aqui ele está respeitando a categoria econômica. Ok? Aqui ele está discriminando por elementos. E quando ele fala no GND próprio, não tem o GND próprio. Ok? Tem uma questão aí que você vai estar realizando aí depois. Aí você vai estar verificando que não temos GND próprio. Porque olha, nas despesas correntes nós vamos ter o que? Despesas com pessoas, encargos sociais, juros, encargo das dívidas, outras despesas correntes. Cadê GND próprio para despesas de exercícios anteriores? Não, vou utilizar as que já existem. Perfeito? Exemplo, vou pagar auxílio natalidade, vou entrar com quem? Vai entrar 3 correntes, 1, que vai ser o que? Pessoal. Ok? Da mesma forma, despesa de capital, não existe GND específico para despesas de exercícios anteriores. Vou usar o 4, 5 ou 6, que é investimentos, inversões financeiras ou amortização da dívida. Perfeito? Então, tome cuidado com isso. Veja, compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos a conta de dotação específica consignado em orçamento. Então, se eu não tiver a dotação específica consignada em orçamento, eu vou fazer o que? Uma abertura de crédito adicional. Perfeito? E eu vou sempre obedecer, sempre que possível, a ordem cronológica. Agora veja aqui, ó, despesas à conta desse crédito, utilização crédito, olha só, o que eu estou dizendo aqui, que cai em prova também, que são os créditos adicionais, os especiais e os extraordinários, quando aberto nos últimos 4 meses do exercício financeiro, poderão ser reabertos pelos seus saldos. Aonde? No exercício seguinte. Exemplo: setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, vamos dizer que eu abri um crédito adicional aqui no valor de 100 mil. Então, crédito adicional ou especial extraordinário. E chegou aqui no final do exercício, eu gastei quanto? Gastei 70. Agora eu consigo reabro nesse ano aqui 30 mil. Essa reabertura de crédito vai ser por despesa de exercício anterior? Não. Despesa é uma despesa que já foi realizada. Aqui eu estou reabrindo o que? Crédito. Crédito significa que não ainda realizei o que é a nota de empenho, não realizei o empenho da despesa. Como que eu reabro aqui? É isso aqui, ó, superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Então eu apurei aqui um superávit financeiro do exercício anterior no balanço patrimonial, reabro os 30 mil. Essa reabertura é uma reabertura do que? De um crédito adicional. Crédito adicional, ok? Então seria isso, povo.
E assim a gente termina e vamos para as questões agora. Um abraço.